Olá, nesse vídeo a gente vai ver então a equação do fluxo de calor ao longo de uma barra. Eu vou considerar aqui, ó, uma barra uniforme, muito fina e comprida. A gente botou ela aqui de comprimento L. Ali no eixo X, estou colocando a barra sobre o eixo X. Então, a gente vai fazer o estudo unidimensional do fluxo de calor nessa barra. Essa barra é isolada termicamente, né? Isso significa que nenhum calor entra ou sai pelas suas laterais, então ela é isolada termicamente na superfície lateral e com seção transversal pequena, quer dizer que ela é bem fininha. Então a gente tem essa barra aqui, vai fazer o estudo do fluxo de calor ao longo dessa barra unidimensional, né? Ao longo do X e ao longo do tempo. É isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai considerar aqui, ó, alguns fatos que são empíricos, né? São fatos físicos que a gente sabe que acontece. O que a gente sabe? Se eu tiver duas seções transversais de mesma área e temperaturas diferentes, T1 e T2, separadas por uma distância D, que é o nosso caso aqui, a gente tem as duas seções transversais separadas por uma distância D, né? No caso aqui é L. O que eu posso dizer? Uma quantidade de calor ela passa da seção mais quente para a seção mais fria. Isso a gente sabe, é empírico de se observar, de forma diretamente proporcional à área dessa seção transversal e inversamente proporcional à distância d. Esse é um comportamento que acontece ali no fluxo de calor na barra. Então, nós podemos dizer que a quantidade de calor por unidade de tempo, ela é diretamente proporcional, vou chamar de K1, né? A diferença de temperatura T2 menos T1 é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância. É isso que nós temos. Aqui eu vou dizer que K1 é a condutividade térmica. Então, K1 é a condutividade térmica. Muito bem. Dessa observação, eu vou considerar as seguintes coisas. Eu vou tomar U de xt como sendo minha função temperatura ao longo da barra, ao longo do tempo e constante na seção transversal. C de x é o calor específico, depende ali do material. Rho é a densidade de massa. A φ de xt eu vou dizer que é o fluxo de calor, tá? E aí nós temos que esse fluxo é a variação de temperatura ao longo do tempo, né? Esse sinal de menos aqui, ele significa que o calor flui do ponto mais quente para o ponto mais frio, então a gente representa por esse sinal de menos. E a Q de T é a energia de calor gerada, que pode ser uma fonte de calor, está aquecendo, ou pode ser um sumidouro, está perdendo calor. Como a gente tomou ela isolada lateralmente, essa minha Q aqui vai ser zero, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Então, considerando, né, esses dados, nós temos a seguinte coisa, aí nós vamos começar a escrever a equação do calor. Então, eu posso dizer que essa equação do fluxo do calor, ela é dada por é a, o calor específico, né, ao longo da barra, vezes a densidade de massa, vezes a variação da temperatura ao longo do tempo vai ser menos a variação do fluxo ao longo da barra, mais a energia que a gente viu ali antes, a energia de calor gerada, que é a Q de xt. Eu tenho essa equação. Isso daqui a gente pode fazer umas substituições, né, e melhorar um pouquinho. Olha, essa C de x eu vou considerar tanto C como ρ constantes para facilitar aqui as nossas contas. Então, vou tomar C vezes ρ vezes a variação da temperatura ao longo do tempo. Aqui eu posso escrever que é menos a derivada em relação a x de φ, né? Menos a derivada em relação a x de φ. E φ, nós vimos aqui que é menos K1 du dt. Então, eu posso escrever menos K1
vezes a variação da temperatura, du dx, né, gente? Eu acho que eu fiz errado aqui, hein? Deixa eu só arrumar. Aqui é du dx, tá? Ainda bem que eu vi aqui. Deixa eu só arrumar, então. Aqui, du dx, tá? É a variação da temperatura ao longo da barra, né? O fluxo. Aí sim. Então, aqui é x, né? dx, menos K1 du dx. Agora sim. E esse Q aqui a gente vai tomar como sendo zero. Ela nem recebe nem perde calor ali nas laterais. Aqui nós podemos escrever da seguinte forma: C vezes ρ vezes a derivada de U em relação a T vai ser menos com menos aqui dá mais, então vai ficar K1 vezes a derivada segunda de U em relação a X duas vezes. E aí eu posso passar esse C vezes O para cá, que é tudo constante. Eu posso escrever aqui a derivada de U em relação a T é K1 sobre C vezes ρ vezes a derivada segunda de U em relação a X duas vezes. E aí, essa constante aqui toda, eu vou chamar de um K. Isso aqui eu vou juntar tudo e vou chamar de um K. Então, a nossa equação vai ficar assim. du dt, né, derivada de U em relação a t, U depende de x e t, por isso que são as derivadas parciais aqui, é igual a k derivada segunda de U em relação a x duas vezes. A gente tem essa equação. Esse K aqui a gente chama de difusividade térmica. Então, o K é a difusividade térmica. Tá certo? O que a gente pode observar aqui? Essa equação é uma equação diferencial parcial, né? Eu comentei já isso com vocês. A diferença entre uma equação diferencial ordinária e uma equação diferencial parcial é que a equação diferencial ordinária ela envolve uma função, as derivadas da função, só que essa função, que é a função incógnita, é uma função de uma variável só. E a equação diferencial parcial, a função incógnita, no caso, ela é uma função de mais de uma variável. Então, como ela tem mais de uma variável, a gente vai usar as derivadas parciais. Então, no caso aqui, ó, eu tenho a derivada parcial de U em relação a T, a derivada parcial duas vezes, né, de U em relação a X. Então, está derivando em relação a T, está derivando em relação a X. Aqui uma vez, aqui duas vezes. Quem está sendo derivado aqui, né, é o U. U de xt é a nossa função incógnita. É isso que a gente está procurando. E a U de xt é o quê? É a temperatura ao longo da barra ao longo do tempo. Então, essa equação aqui, ela modela aquele problema de barra unidimensional que a gente está fazendo e ela vai nos dar como resposta a temperatura em cada ponto da barra ao longo do tempo. É isso que a gente vai obter. Então, pode ser escrita assim ou, eventualmente, pode aparecer assim também. UT, tá? Que é a mesma coisa, derivado de U em relação a T, é K que multiplica o xx, que é a derivada de U em relação a x duas vezes. É isso que nós temos. Então, U de xt aqui é a nossa função incógnita. É isso que nós estamos procurando. Tá certo? Então, essa equação modela o problema. Além disso, a gente precisa. Então, a gente vai considerar aqui o seguinte: a gente vai considerar que as extremidades ali da barra elas vão ser mantidas numa temperatura de 0 grau. Então, a gente vai ter essas condições de fronteira.
E aí eu vou precisar de uma distribuição inicial de temperatura que deve ser especificada para que esse fluxo comece a ocorrer, né? E a gente consiga fazer o estudo aí dessa temperatura ao longo da barra. Então eu preciso das condições de fronteira e preciso da condição inicial, que é a distribuição inicial de temperatura. Então a gente pode escrever o problema da seguinte forma: a equação que nós deduzimos, K UXX, isso aqui para x entre 0 e L, né? E o T positivo. Aí nós fazemos as condições de fronteira U de 0T igual a U de LT, né, no início e no final da barra ao longo do tempo. Isso aqui eu vou tomar como sendo zero, tá bem? E ela precisa de uma distribuição inicial de temperatura. Esse aqui é para T positivo, né, gente? E a distribuição inicial de temperatura seria U de x0, né, num tempo zero. Essa distribuição é uma função que eu vou chamar de f de x, que vai ser a minha condição inicial. Isso para x entre 0 e L. Então, nós temos esse problema para resolver. Isso aqui a gente chama de um problema de valor inicial e de fronteira. Tá bem? É isso que nós temos aqui. Nós temos que resolver esse problema. Essas condições aqui, a gente chama de condições de fronteira de Dirichlet. E no caso aqui, ela é homogênea, porque é igual a zero. Então, a gente tem aqui nesse problema condições de fronteira de Dirichlet. Homogênea. Aqui. Homogêneas. Tá certo? Esse é o problema que nós temos. Então, a nossa questão agora é resolver esse problema. Para resolver esse problema, a gente vai usar o método de separação de variáveis. Então, é esse método que a gente vai aprender aqui. E é esse método que a gente depois vai resolver também a equação de onda e a equação de Laplace, que depois eu vou explicar para vocês direitinho, como a gente fez aqui, né, a dedução. Então, nós vamos usar o método de separação de variáveis. É isso que nós vamos fazer. Esse método que nós vamos aprender aqui para resolver esse problema. Esse método é o seguinte: eu vou separar as variáveis que eu tenho aqui. Eu tenho t e x, então eu vou separar as variáveis t e x. Eu vou tomar a minha função incógnita é a u de x. Então eu vou tomar como candidata à solução u de xt como sendo o produto de x vezes t de t. A gente separa em duas funções, uma só de x, outra só de t, né? Por isso que é separação de variáveis. Eu tenho que encontrar quem são x de x e t de t. E aí, com isso, a gente encontra o x de t. Essa daqui é a candidata à solução. Vamos ver o que a gente faz. A partir do momento que a gente tem a candidata, eu vou derivar e substituir aqui na minha equação diferencial. Então, eu preciso aqui da derivada em relação a t, eu vou fazer o t de xt. Então, a derivada em relação a t é a derivada desse produto aqui. A derivada da primeira não tem t, então é zero, considerado constante. A derivada da primeira dá zero vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Te deixa assim indicado. Essa é o t de xt. Aí eu preciso da segunda derivada em relação a x. Então, eu vou fazer aqui, ó, o x de xt vai ser, então, derivada da primeira em relação a x, que é x', derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada dessa em relação a x, que é zero. Então, ficou assim. Aí eu vou derivar de novo o xx de xt, que é a derivada
dessa aqui de cima. A derivada da primeira é x, duas linhas de x, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda em relação a x, que é zero. Então, a gente tem as derivadas que aparecem lá na equação diferencial. Agora, eu vou substituir na equação diferencial. Substituindo na equação, nós temos o seguinte, vai ficar o t é x de x, t' de t, então fica assim, x de x vezes t' de t é igual a k, o xx, né? O xx era x, duas linhas de x, vezes t de t. Era isso que a gente tinha. E aqui eu vou separar x de t. Então, eu posso escrever isso da seguinte forma, olha, x, duas linhas de x sobre x de x, tá bem? É igual a t' de t sobre k, que multiplica t de t. Eu tenho essa igualdade. E aqui que é a grande sacada do método, porque a gente tem uma expressão só de x tem que ser igual a uma expressão só de t. Então, qual é a única possibilidade, né, de funções que envolvem só x ser igual a funções que envolvem só t, função ali, sua derivada? A única possibilidade é elas serem constantes. É o único jeito de dar igual, né? Nem depender de x, nem depender de t. Então, eu vou chamar essa constante de um menos lambda. Esse menos aqui aparece só para facilitar as contas, vocês vão entender. Então, esse lambda é constante. É uma constante qualquer, tá? Pode ser zero, pode ser positivo, pode ser negativo. Então, eu tenho esse lambda. Além disso, antes, vamos separar então aqui as EDOs, né? Porque como eu separei x de t, a gente vai ter duas EDOs aqui. Uma que depende de x e a outra que depende de t. Vai ficar assim, olha, x, duas linhas de x, mais lambda x de x é igual a zero, tá bem? Peguei aqui só o x. E para o t, eu vou ter t' de t mais lambda vezes k t de t é igual a zero. A gente tem um sisteminha com duas EDOs. Essa primeira é de segunda ordem, coeficientes constantes, né, 1 e lambda, homogênea, com função incógnita x de x. E a segunda é função incógnita t de primeira ordem, e ela é separável. A gente consegue resolver isso aqui separável. Muito bem, eu tenho isso. O que mais que a gente pode conseguir? Das condições de fronteira, então, olha, das condições de fronteira e da candidata, a candidata que nós pegamos, que era U de xt é x de x, t de t, eu posso dizer que U de 0t, então, olha, nós vamos pegar a candidata, U de 0t vai ser, tá aqui a candidata, né? U de 0t vai ser x de 0 vezes t de t. Então, é x de 0 vezes t de t. E das condições de fronteira, U de 0t é zero, que a gente está com condições de fronteira de Dirichlet homogênea. Então, isso aqui tem que ser zero. Eu tenho que esse produto tem que dar zero. O t de t não faz sentido ser zero, porque se isso aqui for zero, ele vai ser zero para todo o t. E se for zero para todo o t, significa que ao substituir na candidata, nós vamos ter a solução identicamente nula, que não é uma solução interessante. Então, a gente vai pegar o t de t diferente de zero. Daqui, eu só posso tirar, então, que x de zero é zero. Eu tenho essa informação, né? Que daí vai ser uma condição inicial que a gente tem para essa EDO aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra condição de fronteira, que era U de LT. Então, nós temos U
de L t, então vai ser x de L vezes t de t, que também é zero, a outra condição no outro extremo da barra. Daqui, pelo mesmo raciocínio, a t de t é diferente de zero, e aí só nos resta que x de L é zero. Então, nós temos o seguinte problema de valor inicial para x de x, que é x duas linhas de x mais lambda x de x igual a zero e x de zero igual a x de L, x de L, que é igual a zero. E a outra que nós temos que resolver, né, é o t' de t mais lambda k t de t igual a zero. Temos que resolver essas duas. Aqui eu vou encontrar o x de x, aqui eu vou encontrar o t de t. Volto lá na candidata, substituo e encontro a u de xt. Esse lambda é constante. Então, ele pode ser positivo, negativo ou pode ser zero. A gente vai ter que estudar os três casos. Então, a gente vai fazer primeiro essa daqui, ó. A gente vai fazer encontrar o x de x primeiro. Aí depois com o x de x, porque a gente tem mais informações, né? Aí depois com o x de x a gente encontra o t de t. Então, para encontrar isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Temos três casos a considerar. Tem que fazer os três, tá, gente? Então, o primeiro caso, vou chamar de I. Lambda igual a zero. Se o lambda for zero, nós temos aqui, olha, que x duas linhas de x é igual a zero. X duas linhas de x ser zero, então você tem que achar a função que derivando duas vezes dá zero. É só integrar duas vezes, né, que sai. Essa função x de x seria um cx mais d, onde esse c e esse d são constantes, são as constantes de integração, tá? Que eu chamei de c e d. Aí, se você derivar uma vez vai dar c, se você derivar de novo dá zero. Então, é a mais completa. Das condições iniciais, a gente tem que x de zero é d, né? Que por sua vez é zero. E x de L, então o d já tem que ser zero, o x de L vai ser c vezes L. O L é diferente de zero, porque o L é o tamanho da barra, então só nos resta aqui que o C, deixa eu colocar uma implicação, implica que o C é zero, porque o L é diferente de zero. Então, nós chegamos que o C é zero e o D é zero, ou seja, o x de x é a função identicamente nula, né? Dessas duas informações, eu tenho que x de x é a função identicamente nula, o que não nos interessa, porque se eu multiplicar lá por t de t, a u de xt vai dar função identicamente nula, então a gente não encontrou de fato uma solução ali do fluxo de calor sobre a barra. Então, essa solução não é uma solução interessante para a gente, tá? Vou colocar aqui que ela não nos interessa, ela não serve. Então, a gente vai continuar. Para o lambda igual a zero, não gerou solução nenhuma. Interessante. Vamos para o lambda menor do que zero. A gente vai fazer esse estudo. Então, vou lá. 2i. 2i, lambda menor do que zero. Aí, gente, para facilitar as contas, eu vou tomar o lambda igual a menos alfa ao quadrado, tá? Esse alfa, né? Como tá ao quadrado vai ser sempre positivo, então lambda vai ser negativo. Esse alfa é real e ele é diferente de zero para não cair no caso i. E aí nós temos
x duas linhas. Isso aqui eu faço só para facilitar as contas. Se quiser trabalhar só com lambda, dá também, mas é que aparece raiz aí, tem que ficar trabalhando com aquela raiz e eu não gosto. Então eu chamo desse jeito. X duas linhas de x vai ficar, né, a equação menos. Então o lambda é alfa ao quadrado, estou substituindo lá na EDO com função incógnita x de x. Isso aqui é igual a zero. Tenho isso. Essa EDO é uma EDO de segunda ordem com coeficientes constantes homogênea. Então, a gente encontrava a equação característica, dependendo das raízes da equação característica, tinha a solução. A equação característica associada aqui, tem que dar uma lembrada. Quem não lembra, eu gravei essas aulas no curso de EDO. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá para lembrar. Tem aonde recorrer. Aqui é r quadrado menos alfa ao quadrado igual a zero, né? Igual a zero. Então, essa é a equação característica, e daqui nós temos que as raízes são mais ou menos alfa. Esse alfa é real, diferente de zero. E aí, para raízes reais e distintas, nós tínhamos que a solução era a combinação linear lá das funções exponenciais. Então, eu vou pegar duas constantes aqui, vou chamar de D1 é elevado a alfa x, mais D2 é elevado a menos alfa x. Então, tem a combinação linear aí das soluções LI é alfa x, é menos alfa x. Essa solução é uma solução muito ruim para a gente trabalhar com as condições iniciais de x, que são essas aqui, ó, x de 0, x de L igual a zero, com o objetivo de encontrar D1 e D2. Né? Não é uma boa equação para se trabalhar. Então, ao invés de trabalhar com essa, eu vou trabalhar com outra que é a mesma coisa, só que está escrita de uma forma diferente, que é essa daqui, olha, C1 cosseno hiperbólico de alfa x mais C2 seno hiperbólico de alfa x. Essas x de x, elas são iguais. Escrevê-la desse jeito e escrevê-la desse jeito é a mesma coisa. Vamos mostrar isso, olha, só lembrando, deixa eu colocar aqui de outra cor. Vamos lembrar umas coisas aqui, ó, fazer um parênteses. O cosseno hiperbólico de alfa x, definição do cosseno hiperbólico, é alfa x mais E menos alfa x sobre 2. E o seno hiperbólico é igual a E alfa x menos E menos alfa x sobre 2. Tá? Lembrando. Então, vamos mostrar que, de fato, essas duas aqui são iguais. É a mesma coisa. Eu vou fazer o seguinte. Para mostrar que é igual, a gente pode sair dessa daqui e chegar nessa, ou sair dessa e chegar nessa, né? Como eu tenho as definições de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, eu vou sair dessa daqui e chegar nessa. Então, a gente vai mostrar que é a mesma coisa. Então, vamos fazer isso. Olha, eu vou fazer aqui na outra tela, tá? Vou escrever então, vou continuar aqui em azul, que a gente abriu um parênteses para fazer essas coisas para depois voltar lá. Então, eu vou escrever que x de x é igual a C1 cosseno hiperbólico, aí o cosseno hiperbólico nós definimos como E alfa x mais E menos alfa x sobre 2, mais C2, seno hiperbólico, que nós definimos como E alfa x menos E menos alfa x sobre 2. Deixa eu ver se eu consigo fazer melhor isso aqui. Ficou mais torto ainda, né, gente? Sobre 2. A gente tem isso.
Bom, o que que eu posso fazer aqui? Isso aqui é a mesma coisa. Vamos juntar o E alfa x, olha. E alfa x é C1 sobre 2 mais C2 sobre 2. Então, eu posso escrever C1 mais C2 sobre 2, que multiplica E alfa x, mais, aí o que multiplica E menos alfa x seria C1 menos C2 sobre 2. E menos alfa x. Então, olha só, se a gente chamar essa constante aqui de D1 e essa constante aqui de D2, eu tenho exatamente que isso daqui é D1 é alfa x mais D2 é menos alfa x. Então, a gente mostra que o C1 cosseno hiperbólico mais C2 seno hiperbólico pode ser escrito como sendo uma constante E alfa x mais outra constante E menos alfa x. Então, tanto faz usar essa solução, né, essa x de x, como essa x de x, que é a mesma coisa. Aí, para efeito de fazer as contas de maneira mais fácil, mais rápida, nós vamos usar essa segunda aqui, que é o cosseno hiperbólico. Então, vou usar as condições iniciais agora, que são x de zero, então a gente vai lá, isso com o objetivo de encontrar C1 e C2, tá? C1 e C2 aqui para encontrar a solução. Então, a gente vai fazer aqui, deixa eu só voltar para a cor em preto, aí nós vamos fazer x de zero vai ser então C1 cosseno hiperbólico de alfa vezes zero, né, que é alfa x, mais C2 seno hiperbólico de alfa vezes zero. Isso tem que dar zero, porque o x de zero é zero, pela condição inicial. Aí, o cosseno hiperbólico, aqui dá cosseno hiperbólico de zero. O cosseno hiperbólico de zero, então a gente tem que, vai ser E elevado a zero mais E elevado a zero. Dá 1, né, gente? Que E elevado a zero dá 1, mas E elevado a zero dá 1, para ficar 2 sobre 2, isso dá 1. Então, eu tenho aqui que implica, deixa eu colocar aqui na frente, que C1, aqui deu 1, então ficou C1. E o seno hiperbólico de zero vai dar E elevado a zero dá 1, E elevado a zero dá 1, 1 menos 1 zerou, dá 0 sobre 2. Esse aqui zera, então daqui eu tiro que C1 é zero. A minha primeira condição inicial me dá que a constante C1 é zero. A segunda condição inicial é o x de L. O x de L, então o C1 já tem que ser zero, né, para satisfazer a primeira condição inicial. Então vai ser C2 seno hiperbólico de alfa vezes L. C2 seno hiperbólico de alfa vezes L. Isso aqui tem que ser zero. É isso que nós temos. Então, daqui a gente tem qual que é a possibilidade desse produto ser zero. Isso implica que C2 é zero ou o seno hiperbólico de alfa vezes L é zero. Bom, o seno hiperbólico de alfa vezes L ser zero só tem uma possibilidade. O seno hiperbólico é essa definição aqui. Ele só vai dar zero se aqui em cima for zero, né? Então, a única possibilidade dele dar zero é o alfa vezes L ser zero. Isso aqui é zero, se e somente se o alfa vezes L for zero. Só que o L não é zero porque é o comprimento da barra. E o alfa a gente tomou no início todo da conversa como sendo diferente de zero. Então, isso aqui não tem como dar zero. Tá bem? Isso aqui não vai ser zero. Não é zero.
Ou seja, a única possibilidade é o C2 ser zero. Então, nós encontramos que C2 é zero e C1 é zero. Se C2 e C1 são zero, eu zerei de novo. Eu tenho daqui, olha, que x de x é a função identicamente nula novamente. E novamente não nos interessa. Então, não serve. Ou seja, para o lambda menor que zero, também não gerou solução interessante. A gente vai fazer agora para o lambda maior do que zero. A gente vai fazendo. Então, esse aqui também não foi bom. Aí o 3i, vamos fazer para o lambda maior do que zero agora. O lambda maior que zero, aí também para efeito de facilitar lá na hora de fazer equação característica e tal, vou pegar o lambda igual a alfa ao quadrado, o alfa real e o alfa de novo diferente de zero. Aí eu tenho a equação, a IDO vai ficar x duas linhas de x mais alfa ao quadrado x de x igual a zero. A equação característica é r quadrado mais alfa ao quadrado igual a zero. Daqui eu tenho que r é igual a mais ou menos alfa vezes i, tá? Tem tudo lá na aula de EDO, caso vocês não estejam se lembrando. Eu tenho aqui, então, que x de x, a gente tem raízes complexas para a equação característica, a solução era C1 cosseno de alfa x, é elevado à parte real, né, que é zero, vezes isso aqui. Aí mais C2 seno de alfa x, essa é a solução. E aí nós vamos usar as condições iniciais aqui para essa solução. Então, eu vou fazer x de zero, o x de zero vai ser C1 cosseno de zero mais C2 seno de zero, isso tem que dar zero. Esse daqui já é zero, né? Então, daqui nós tiramos que, e o cosseno de zero é 1, então nós tiramos que C1 é zero. O x de L o C1 já é zero, para satisfazer a primeira condição. Então, vai ter que dar C2 seno de alfa vezes L. Seno de alfa vezes L. Isso tem que ser zero. Aí, de novo, esse produto vai ser zero se o C2 for zero ou se o seno de alfa vezes L for zero. E aqui, por sorte, a gente consegue encontrar quem são, né, os valores de alfa L que o seno dê zero. É possível encontrar isso daqui, sem que o C2 seja zero, e sem que zere a solução, e sem que, de novo, a gente consiga uma solução que não é interessante. Então, olha, o C2 não precisa ser zero, porque eu consigo que seno de alfa vezes L é zero, vai implicar quando que o seno é zero, né? Quando isso aqui for um múltiplo de π. Então, alfa vezes L for um Nπ. E aí o C2 pode ser diferente de zero. Daqui nós tiramos que alfa, então, é Nπ sobre L. E eu posso fazer isso para N inteiro. Isso aqui para N inteiro. Aí vamos pegar os inteiros. É para todos os inteiros. Mas eu vou pegar aqui os positivos diferentes de zero. Tá certo? E aí o que aconteceu? Nós conseguimos para cada n a solução xn de x. Aí como que era a nossa solução x de x? X de x está aqui, ó. Mas para cada n a gente chegou que o C1 é zero,
Então, para cada n lá, o c é zero, essa parte aqui zera. E esse daqui, a gente encontrou que é Cn seno de alfa, e nós vimos quem é o alfa, é só substituir. Vai ficar, então, Cn seno de alfa, que é nπ, aí alfa x sobre L. Bem, vamos botar aqui para n inteiro positivo, com exceção aqui do zero. Porque se for zero, zera, né? E se for negativo, vai ficar seno de negativo aqui, que pelo fato da função seno ser ímpar, esse menos vai sair e vai ser absorvido pela constante. Então, a gente coloca n pertencente aos inteiros positivos, com exceção do zero. Então, nós encontramos o xn. Muito bem, vamos grifar isso daqui. Isso que nós encontramos. Agora, nós temos que encontrar a t de t. Então, vamos para outra EDO. Então, nós temos que resolver t' de t mais lambda k vezes t de t igual a zero para lambda maior que zero, lambda igual a alfa ao quadrado, né, gente? Por quê? O lambda igual a zero não gerou solução em x. O lambda menor que zero não gerou solução em x. Então, não interessa fazer aqui. Só interessa para o lambda maior que zero, que a gente tomou como sendo lambda igual a alfa ao quadrado, e esse alfa a gente pegou real diferente de zero, isso para cada n, né? Para n, a gente pegou lá esses inteiros. Ok, então, se é para cada n, eu vou escrever da seguinte forma, olha, tn' de t mais lambda vezes k vezes tn de t é igual a zero. Isso implica t'N de t mais o lambda é alfa ao quadrado vezes k tn de t igual a zero. Essa EDO é separável. Eu posso escrevê-la da seguinte forma. T'N de t, eu posso escrever como sendo d tn sobre dt, né, que é isso daqui, é igual a menos alfa ao quadrado k vezes tn. Tá? Daqui eu posso dizer que dtn, a gente separa, né, as variáveis, separando o t maiúsculo para cada n do tzinho. Então, vai ficar dtn tn é igual a menos alfa ao quadrado vezes k dt. E aí eu vou integrar em ambos os membros da igualdade. Então, a gente pode integrar aqui, integrar aqui. Isso vai nos dar, então, implica. Aqui a gente tem ln do módulo de tn é igual a menos alfa ao quadrado vezes k vezes t mais a constante de integração. E daqui eu passo a exponencial, né, em ambos os membros da igualdade. Vai ficar tn de t é igual a e elevado a menos alfa ao quadrado vezes k vezes t mais a constante de integração, que eu posso escrever como sendo tn de t é igual a e
que nós temos aqui. Menos alfa ao quadrado. O alfa nós achamos nπ sobre L. Então, vou substituir. Vai ficar E elevado a, sim, gente, e a constante, olha, aqui eu tenho E elevado a C, na verdade aqui a gente tem a Cn, né? Porque eu estou fazendo para cada N. Então, a gente vai ter aqui uma constante que eu vou chamar de uma Bn, tá? E elevado a Cn, eu vou chamar de uma Bn. Então, eu vou dizer que é Bn, deixa eu só arrumar aqui, olha. Vai ficar assim. Bn é elevado a menos n quadrado π quadrado sobre L ao quadrado vezes K vezes T. Olha, o N é aquele para cada N que nós resolvemos, π é constante, L é o tamanho da barra, K é aquela constante inicial que a gente deduziu, que era a difusividade térmica, e T é a variável lá da função T de T. Então, nós encontramos Tn de T. Tn de T aqui também, né? O N inteiro, mesma coisa. Então, encontramos Xn, a gente estava procurando uma solução e, na verdade, a gente encontrou infinitas, né? Tem aqui a Tn de T. Aí, o que nós tínhamos como candidata? U de xt era igual a x de x vezes T de T. Só que, como nós encontramos para cada n, eu vou ter, então, n u's, né? O n de xt vai ser xn de x vezes tn de t. E aí, para cada n, aqui inteiro positivo, eu tenho uma solução. E a gente sabe que a combinação linear de soluções é a solução. Então, eu posso dizer que se n for diferente de m, né, a combinação linear dessas soluções continua sendo solução. Então, eu posso dizer que U de xt é igual ao somatório de n variando de 1 até infinito, que foi o n que a gente pegou aqui, de aí xn, que nós achamos que era cn seno de n πx sobre L, vezes o tn que nós achamos aqui em cima, olha, que é bn é elevado a menos n quadrado π quadrado sobre L quadrado vezes K vezes T. Essa solução. E esse Cn com Bn dá uma constante que eu vou chamar de An. Então, eu posso dizer que, eu vou fazer na outra tela, U de xt é igual ao somatório de An seno de n πx sobre L vezes E elevado a menos n quadrado π quadrado sobre L quadrado vezes K vezes T. Isso que nós temos, com n variando de 1 até infinito. Então, nós conseguimos encontrar U de xt, onde nessa solução o que nós não conhecemos ainda é o AN. E esse AN nós vamos encontrar pela condição inicial do problema, que era aquela distribuição inicial de temperatura, né, que você coloca na barra para que se tenha o fluxo. Então, a condição inicial, então a gente tem aqui, olha, da condição inicial, o que nós tínhamos? U de x0. U de x0 era uma f de x, né? A U de x0, se eu substituir aqui, vai dar somatório de AN seno de n πx sobre L vezes, e quando t for 0, isso aqui dá 1. Vai ficar assim.
até infinito. Então, olha o que aconteceu. Isso aqui é uma série de Fourier de senos, né? Então, o que a gente tem que fazer é pegar aquela f que nós temos, que é igual a essa u de x0 aqui, e escrever a série de Fourier de senos dela. Então, tem que fazer a extensão periódica ímpar e aí escrever a série de Fourier de senos dessa função, que aqui está genérica, mas no problema a gente vai saber quem é essa temperatura inicial aí. Isso aqui com x entre 0 e L. Fazendo essa extensão ímpar, né, da f e aí fazendo a série de senos, a gente já fez essas contas. A gente sabe que tomando então aí essa série, vamos escrever assim, AN seno de n πx sobre L, com n variando de 1 até infinito, como a f, vamos colocar assim, ó, extensão ímpar de x, a gente viu quem que era a constante no caso da série de Fourier de seno. A gente sabe que para esse caso aqui, o AN ele era 1 sobre L, integral de menos L a L. Então, dá F extensão ímpar, né? Tá vendo? A nossa função ela está definida de 0 a L. Nessa função, a gente não consegue escrever a série de Fourier de senos. A gente consegue escrever a série de Fourier de senos se a função for ímpar. Então, a gente deixa ela ímpar, a define de menos L a L, tornando ela ímpar, faz a extensão ímpar e aí faz a série de Fourier da extensão ímpar. Essa série a gente sabe fazer. Então, a gente sabe que essa integral aqui da f extensão ímpar de x vezes o seno, que era o AN que a gente tinha lá, que a gente tinha deduzido já, né, na aula de série de Fourier, nπx sobre L dx, como essa daqui é ímpar, eu fiz a f extensão ímpar, e a seno também é ímpar, ímpar com ímpar a gente sabe que dá par. Então, isso daqui vai ser 2 sobre L, integral de 0 a L, e de 0 a L, a f extensão ímpar coincide com a f de x. Então, eu posso colocar aqui que é f de x vezes a seno de nπx sobre L dx. E aí nós temos a F, nós temos o L, nós temos todos os dados que a gente precisa aqui, né? Encontra o AN para cada N, volta aqui na resposta e substitui o AN. Se vocês observarem, a gente tem aqui ó, um produto de seno com exponencial, uma soma, né, infinita de produtos de seno com exponencial. O que está acontecendo aqui? Né? O seno ele ondula, ele dá aquela onda, e essa exponencial aqui, quando t tende a infinito, isso aqui vai para zero. Então a gente está vendo que está o comportamento dessa solução é aquela variação de temperatura, ela vai variando, 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 variando e tendendo ao equilíbrio, né? Até que vai chegar uma hora que a barra vai estar com a temperatura nela toda por igual. É isso que a gente tem. Então não tem mais a variação do fluxo, tá bem? Quando t tende a infinito, isso aqui vai para zero. Então, gente, aqui era isso que eu queria fazer com relação à equação do calor, né? Vocês viram que é um método um pouquinho trabalhoso, tem que fazer aí bastante conta e tudo mais.